Você pode até saber tudo sobre a sua função, sobre o que você quer trabalhar, mas se não consegue se organizar, se abrir para o novo, saber lidar com imprevistos, vai procrastinar, vai se frustrar com facilidade, vai guardar ideias boas por medo de errar ou ser julgado, e assim projetos atrasam e oportunidades se perdem. Ter conhecimento não basta. Se não consegue navegar em mudanças, se expressar com segurança, manter o foco, cada tarefa se transforma em esforço perdido e decisões travadas. Hoje, vamos entender por que isso acontece, o que realmente faz a diferença no dia a dia do seu trabalho. No vídeo anterior, eu falei sobre 4 soft skills: comunicação, trabalho em equipe, inteligência emocional e empatia. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir esse vídeo. Hoje eu quero avançar um pouco mais, trazendo outras competências. Vamos falar de liderança, de criatividade e autogestão. Fica aqui comigo. Nos últimos anos, as empresas têm repetido o mesmo cenário. Contratam jovens, qualificados tecnicamente, treinam, acompanham, mas enfrentam dificuldades no dia a dia e reuniões que não avançam, retrabalho constantes, conflitos mal resolvidos, dificuldade de feedback, baixa produtividade e alta rotatividade. Você pode ter toda a técnica do mundo. O problema aparece na convivência, na dificuldade de lidar com os desafios que surgem. E uma coisa precisa ficar muito clara: essas habilidades não funcionam sozinhas, elas se sustentam mutualmente. Quando uma falha, as outras começam a falhar juntas. E vamos começar aqui com liderança. Quando a gente fala em liderança, muita gente já associa a chefe, gestor, alguém mais velho, alguém que manda. Mas no cotidiano do trabalho, a liderança ela aparece muito antes de qualquer cargo. Ela aparece quando você conhece os seus limites, suas emoções, quando você sabe agir com clareza, mesmo diante de uma pressão, quando você consegue escolher caminhos mesmo na incerteza, você se joga, se lança. Quando também consegue ter ali um equilíbrio diante de alguma frustração, você consegue seguir em frente. Antes de ser solicitado, você está sempre ali de forma proativa, percebendo ali a demanda e agindo. Quando você consegue persuadir, influenciar sem arrogância, sem vaidade. Não é legal isso? Mas só que isso é muito desafiador, fica claro que não existe liderança sem inteligência emocional. Na prática organizacional, a liderança começa com essa capacidade de saber lidar com as emoções, sobre pressão, sustentar relações difíceis. Pesquisas clássicas em psicologia organizacional mostram que líderes eficazes não são os mais técnicos, são os que conseguem perceber o seu próprio estado emocional, não ficar reagindo impulsivamente. Aprende a comunicar limites sem agressividade, a lidar com frustrações sem se paralisar no grupo. Por isso, hoje, muitas empresas falam menos de um perfil de um líder e mais de uma maturidade emocional. Liderar, portanto, é saber lidar com tensões, com conflitos, com expectativas e diferenças. Mas como fazer isso? É bem desafiador como fazer isso. Vamos aqui para um cenário comum nas empresas. Um jovem, ele é promovido porque ele é bom tecnicamente. Ele entrega resultado, ele tem boas ideias, mas aí quando ele passa a ocupar a liderança, ele passa a coordenar um grupo, coordenar as pessoas, começam os problemas. Ele vai dar um feedback, mas aí vira um confronto. Ele começa a discordar dos seus subordinados e aparece ali um silêncio, uma rebeldia. Existe uma pressão que muitas vezes ela se dá pelo autoritarismo e uma insegurança que vai virando ali um controle excessivo. Então, esse profissional até sabe o que fazer, mas não consegue sustentar quem ele precisa ser na relação com o outro. Ele até tem boas ideias, mas não consegue liderar nem a si mesmo. E como é que a gente pode ser um líder sem autenticidade? Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Essa incongruência, ela tem consequência. Quando a gente fala em liderança autêntica, a gente não está falando de estilo de gestão, nem de um conjunto de comportamentos certos. Estamos falando de algo que começa num lugar onde quase ninguém olha. Que lugar é esse? É dentro de nós mesmos.
na relação entre o que pensamos, sentimos e fazemos. A liderança autêntica, segundo pesquisadores, em estudos contemporâneos em psicologia organizacional, nasce da consciência profunda de si próprio. Essa consciência não é algo que aparece quando decoramos um modelo de liderança ou aprendemos um modelo de feedback. Ela emerge quando a pessoa para de fugir de si mesmo e começa a enfrentar a própria experiência interna, com honestidade, com verdade. Muitas vezes somos fugitivos de nós mesmos, ficamos nas máscaras. A gente vai nos protegendo. Nesses papéis, são narrativas que a gente conta para evitar as fragilidades. Não somos transparentes, não somos naturais, somos moderados, somos ensaiados, ficamos na defensiva. Isso acontece porque a maioria de nós tem dificuldade de integrar esse pensar, esse sentir, esse agir. A cultura organizacional e a educação tradicional nos ensinaram a separar emoção de razão, aparência de autenticidade, performance de presença. Mas liderança autêntica não funciona assim. Não funciona assim. Ela exige que a pessoa aprenda a lidar com vulnerabilidades, não como uma fraqueza, mas como ponto de partida para a conexão humana. Existem muitas pesquisas a esse respeito. Esses estudos de liderança mostram líderes que tentam esconder falhas, inseguranças ou limitações e acabam criando relações baseadas em medo e em performance, e não em confiança. Quando um líder é transparente sobre os seus próprios limites, ele pode até comandar, mas não consegue influenciar de forma humana. A verdadeira liderança começa quando a pessoa explora suas crenças, entende o que está por detrás dos seus julgamentos, suas reações, rompe com limitações internas, aquelas histórias que dizem não sou capaz, tenho que esconder isso. Deixa cair essas autodefesas, que são modos automáticos de se proteger de julgamentos, e começa a se abrir corajosamente. Sua própria vulnerabilidade é reconhecida, e aí a pessoa passa a se relacionar com os outros sem negar, sem esconder suas limitações e forças. Isso não quer dizer que um líder deva expor tudo sem filtros. Significa que ele não vai se identificar com essa imagem idealizada de si mesmo, quando ele se conhece suficientemente para encarar as situações de tensões e conflitos. Ele consegue ser natural, consegue ser autêntico. Quando a gente consegue integrar esse pensar e sentir e agir, a comunicação vai se tornando mais clara, porque é algo natural, transparente, é você de verdade. E aí um feedback que era tão desafiador passa a ser recebido como informação e não como ataque. A atenção ela vai aumentando e a compreensão também. E essa influência ela não passa a ser imposta, mas compartilhada. E isso muda tudo, muda a equipe, muda o ambiente ao redor. E não porque todo mundo vai concordar com tudo. Não, o conflito vai continuar existindo, mas a relação passa a se tornar digna de confiança. É uma relação real. Essa é a liderança que ousa ser humana, vulnerável, firme com seus propósitos. É isso que a gente pode chamar de uma liderança autêntica. E que começa quando você se conhece o suficiente para reconhecer a sua fala, não precisar performar, mas ser assertivo nessa comunicação. Quando essa liderança não é firme, ela vai se apresentando nessa bagunça que é a nossa mente humana. Quando a gente tenta evitar esses conflitos, a gente vai só reproduzindo caminhos que foram validados e evitar qualquer movimento que traga dúvidas. E aí, nesse ponto, o trabalho deixa de avançar, não por falta de capacidade, mas por falta de uma algo que você possa realmente confiar nesse novo, deixar esse novo acontecer. E aqui que a gente vai entrar na nova habilidade, a criatividade, que vai muito além de ter ideias diferentes. No mundo do trabalho, a criatividade, ela aparece quando a gente começa a se expressar, propor soluções, pensar fora da caixa, se conectar com as pessoas a partir de um novo olhar, se permitir tentar coisas novas. Mas veja só, existem pesquisas brasileiras sobre criatividade em ambiente organizacional que mostram que esse potencial criativo das pessoas, ele é altamente influenciado pelo clima relacional. Você sabia disso? Pela forma como a comunicação acontece, como o erro é tratado, como as ideias são vistas.
Estudos publicados na revista de Carreiras e Pessoas indicam que ambientes com comunicação fechada, com líderes autoritários, vão reduzir drasticamente a expressão criativa, mesmo que os profissionais sejam qualificados para isso. Agora, vamos para situações reais do cotidiano. Veja só, você percebe um problema no processo, pensa numa solução simples, mas na reunião ninguém abre espaço para fala. Quem fala mais alto é que domina. Você até começa a falar, mas é interrompido, corrigido antes de concluir, ou recebe um olhar de desdém. Você já viveu a experiência de sugerir algo e ouvir assim: isso não vai funcionar, sem nenhuma escuta real? Você passa a guardar ideias quando isso acontece, não porque elas não sejam boas, mas porque o custo emocional de expô-las é alto demais. E aí fica todo mundo ali naquela chamada zona de conforto, que de conforto não tem nada. É preciso trazer um ponto fundamental. Veja só, se não há essa abertura dentro da instituição para que você possa expressar suas ideias, o bloqueio criativo não é só no ambiente, pode ser também de uma dificuldade sua de comunicação. Quando não existe abertura natural para a criatividade, o profissional precisa aprender a sustentar a própria fala. Isso significa organizar melhor o raciocínio, comunicar a ideia com clareza, ajustar o tom, o tempo e a forma dessa fala. Ou seja, desenvolver sua oratória, para que você possa, então, atravessar as resistências e atingir o seu objetivo, que é propor inovações, mudanças. Sem isso, mesmo com as suas boas ideias, a coisa não vai circular, não vai ganhar corpo, não vai virar ação. Por isso, a criatividade e a comunicação são inseparáveis. Uma ideia que não é comunicada não existe no mundo do trabalho. A criatividade, ela costuma ser pensada como um momento ali de uma ideia, de uma proposta, mas é algo muito maior. O mundo do trabalho, isso é apenas o começo do processo. Quando a ideia surge, assim que ela é colocada em prática, ela entra em contato com uma realidade que muda o tempo todo. São prazos que encurtam, recursos que faltam, pessoas que discordam, contextos que vão se transformando o tempo todo. É nesse ponto que muitas ideias acabam morrendo. Elas têm ali o seu valor, mas exige do profissional algo além da criatividade, que é a capacidade que esse grupo, esses colaboradores possam se ajustar, aprender e seguir em movimento. A gente falou desse poder de inovar, de criar, mas tem um ponto central. Sem autogestão, essa criatividade não se sustenta no dia a dia. A autogestão, ela é reconhecida como uma soft skills essencial. Sabe por quê? Porque ela envolve uma capacidade muito interessante de você poder conduzir ali a sua própria ação sem ter que ter alguém, uma supervisão ali constante, te dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que entregar. Você simplesmente mantém um foco, a disciplina, a responsabilidade para realizar a tarefa. Você prioriza a tarefa, você cumpre os prazos, você mantém a qualidade, sem essa cobrança constante e consegue responder, inclusive, a imprevistos com maturidade. Em outras palavras, autogestão é mostrar que você se organiza, que você executa, que você não precisa de cobrança. É maravilhoso isso. Como é que a gente pode ver isso na prática? Por exemplo, existe ali um prazo para entregar uma tarefa. Você tem ali uma entrega para 2 semanas. E aí, uma pessoa com autogestão, o que é que ela faz? Ela divide o trabalho em etapas. Ela começa a organizar o seu tempo, ela define ali um cronograma próprio, ela vai revisando antecipadamente, pede ajuda se for o caso, se ela tiver dúvida, e começa a agir. Entrega na data prevista. Alguém sem autogestão tende a adiar, acaba procrastinando, perdendo foco. E aí o que vai acontecer? Vai se estressar no final. Provavelmente vai ter erros ali e feedbacks negativos. Um outro exemplo é sobre mudança no meio do processo. Um gestor muda ali uma prioridade sem avisar, mas essa pessoa que tem essa habilidade, ela começa a se replanejar sem travar, ela ajusta a rotina, ela reorganiza as prioridades e segue. Sem essa autogestão, as pessoas ficam bloqueadas, ficam até ressentidas.
E uma terceira situação que percebemos com clareza a diferença entre alguém que tem essa competência e, e outra não tem, é quando a tarefa é chata, a tarefa é repetitiva. Se você tem essa habilidade, você encara essa tarefa como parte do processo maior. Você mantém a disciplina e revisa todo o progresso, tudo que está acontecendo, sem depender, sem procrastinar porque não gosta, porque não quer fazer. Isso é coisa muito infantil. Não vou fazer porque eu não gosto de fazer. Essa capacidade é justamente o que o mercado chama de responsabilidade e proatividade. É isso. Os jovens sabem que precisam disso, desenvolver isso, sabe que precisa, mas muitas vezes não vivenciaram essas situações estruturadas, não aprenderam essas habilidades nem na escola, nem na família, e entram no mercado com isso, já com esse potencial. No dia a dia, eles não aprenderam. O resultado prático disso aparece com uma dificuldade de manter esforço sem essa cobrança constante. A procrastinação, a dificuldade em reorganizar esses planos quando algo muda, dificuldade em lidar com pressão e prazos, dificuldade em lidar com a gestão de tempo e muitas outras questões. Quando falamos de autogestão, não estamos apenas falando de alguém que trabalha sozinho ou faz suas tarefas sem supervisão. É algo muito maior. A autogestão faz parte de um modelo mais amplo de participação e de tomada de decisão que as organizações e movimentos contemporâneos têm buscado. É sobre um modelo onde as pessoas não são apenas executoras, mas fazem parte, são participantes efetivas das decisões. Elas têm voz, elas têm responsabilidades. Isso aparece em conceitos como a sociocracia, que é um sistema de governança participativa, no qual as decisões não são impostas de cima para baixo, mas são construídas em conjunto por uma equipe com transparência e com corresponsabilidade. Nesse tipo de modelo, a organização ela aprende com todos os participantes e usa essa inteligência coletiva para melhorar os seus processos, os seus resultados e as relações internas. Nesse sentido, quando você desenvolve a autogestão, você está sendo treinado exatamente para viver nessas empresas mais modernas, nessas comunidades colaborativas, que valoriza a capacidade organizacional, a sua participação e assumindo responsabilidades pelos resultados e interagindo de forma horizontal com outras pessoas, com papéis compartilhados. Isso não elimina, é claro, os líderes nem as estruturas, mas distribui ali o poder de ação e cria um ambiente em que todos podem contribuir e responder por parte do processo. E tem um outro aspecto transformador, que se você desenvolve essa competência de autogestão, agora você estará construindo uma base sólida para qualquer caminho profissional que escolher. Por exemplo, para ser seu próprio chefe, criar seu próprio negócio. Quando você aprende a lidar melhor com o seu tempo, com as suas emoções, com seus compromissos, a planejar sem cobranças externas, internas e a responder a imprevistos, você está na prática treinando para ser um empreendedor, uma empreendedora. Está se preparando para isso, mais resiliente e mais capaz de conduzir um projeto que realmente é seu. Isso acontece porque a autogestão transforma a forma como você se relaciona com os resultados, com os esforços, com a liderança e te ajuda a criar confiança interna para tomar decisões difíceis, para aprender no caminho, para manter um projeto vivo, mesmo que não tenha ali te empurrando. Profissionais que dominam isso são vistos como confiáveis, autônomos e capazes de manter consistências ao longo prazo, algo que muitos jovens ainda precisam desenvolver. Nos últimos anos, a autonomia virou uma palavra muito desejada no mundo do trabalho. Os jovens querem mais liberdade, querem menos controle, mais espaço para decidir como e quando produzir. E essa demanda faz sentido. Esses modelos excessivamente rígidos já não funcionam para essas realidades mais complexas, digitais e em constantes mudanças. Mas é exatamente aqui que aparece uma confusão importante e pouco falada. Autonomia e autogestão são diferentes, não são a mesma coisa. Autonomia diz respeito a um contexto em que
é oferecido para você, existe ali uma liberdade de escolha, uma margem geográfica, uma margem de decisão, autogestão, diz respeito ao que a pessoa consegue sustentar internamente diante dessa liberdade. É a capacidade de organizar o próprio trabalho, manter compromisso, como já foi dito. Na prática, o que vimos é que muitas organizações ampliam a autonomia, dão mais autonomia para as pessoas, mas existem profissionais que não estão preparados, porque não desenvolveram autogestão, e aí a liberdade, em vez de fortalecer, fragiliza, desorganiza, não é mesmo? Surgem atrasos, pressões, ansiedade, como se você não desse conta. Você se perde no caminho porque você não se conhece. E é por isso que aprender sobre soft skills sem autoconhecimento é, no fundo, uma ilusão. Uma ilusão de que basta entender o conceito para conseguir viver essa habilidade. Como se essas habilidades elas fossem técnicas que se aplicam de fora para dentro. Não, isso não é possível. Olha, veja só, a gente vive pouco no silêncio. Se você observar, a gente tem uma mente que está o tempo todo ali interpretando, julgando, que se antecipa, que distorce. É uma mente que mente. Quando essa mente não é vista, ela governa. Ela governa nossas escolhas, nossa comunicação, nossas emoções, nossa relação com o erro, com a frustração, com a autoridade, com o outro. E isso atravessa diretamente a forma como lideramos, criamos, nos adaptamos e nos autogerimos. Portanto, a solução é aprender a observar os pensamentos que chegam, as sensações em que esses pensamentos carregam, sentimentos, emoções, perceber como, na maior parte do tempo, não estamos agindo de forma livre, mas reagindo a condicionamentos, histórias internas, medos antigos e expectativas que não são questionadas. Sem essa observação consciente, o profissional ele chega até a executar as tarefas, mas ele vive em modo automático. Ele confunde reação com decisão, defesa com posicionamento, medo com prudência, e tudo isso interfere na relação consigo mesmo, com o trabalho, com as pessoas ao redor. A autoconhecer-se nesse sentido não é se analisar, é interromper esse automatismo, é criar um espaço interno de percepção, minuto a minuto. E é nesse espaço que essas habilidades comportamentais deixam de ser algo exigido de fora para dentro e passa a ser uma expressão de uma presença mais lúcida no mundo. Quando estamos presentes no que estamos vivendo, cada situação difícil é um campo real para a gente aprender ou para a gente desaprender algo, e não mais um lugar de repetições desses nossos padrões. Eu espero que tudo isso que foi falado tenha gerado em você uma vontade de cuidar disso de forma profunda, constante. É a sua vida. E essas habilidades, se você aprendê-las para atuar no trabalho, você também vai melhorar na sua vida pessoal, no seu dia a dia, com as pessoas, com a sua família. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo para mim qual dessas habilidades mais te desafiou hoje. E até o próximo vídeo.